Você está no canal Espiritualidade Boas Histórias, né? Para você que está aí, que nos prestigia, né? Está sempre com a gente, está curtindo as nossas boas histórias. Fica aqui nosso abraço, nosso agradecimento. Para você que está chegando, que deu uma olhada no nosso canal, que curtiu alguma boa história, né? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Vai ser um prazer tê-lo com a gente também, né? O nosso canal Espiritualidade Boas Histórias está chegando a história número 100, né? Nós postamos na última... ontem, né? Sábado, a história número 92, né? Então, nós começamos em... acho que foi maio ou abril do ano passado, né? Esse trabalho... sem grandes pretensões, né? E ele vai devagarinho, vai crescendo, né, com a sua atenção e vai tomando corpo, né? Vai se transformando num trabalho interessante. E isso graças a você que nos prestigia. Então, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento, o nosso abraço, né? A gente faz isso aqui com muito amor. Os amigos espirituais estão sempre nos motivando, né? Estão sempre dizendo para a gente, né, que a gente, cada um de nós, né, se fizer a sua parte, né, as coisas vão melhorar muito, né? O mundo vai melhorar. O mundo está em processo de mudança, né? E o mundo novo, aquele que vai vir, né, que vai surgir das transformações que o nosso mundo está passando, vai surgir a partir da nossa mudança de atitude com relação à vida, né? Então, a gente está aqui fazendo o nosso pedacinho, né? E a gente espera estimular você a fazer o seu também, se já não está fazendo, ainda melhor do que a gente, né? É bacana termos companhia nessa caminhada, porque sozinho a gente não faz nada, né? A gente precisa muito um do outro. Eu acho que a grande mensagem do Espiritualidade Boas Histórias é essa, né? Juntos a gente pode trazer o reino de paz e de solidariedade que tanto Jesus, né? Que Jesus veio, né, para trazer aqui este mundo, né? Então, vamos lá, né? Vamos fazer a nossa parte. Bom, hoje a gente tem aqui uma história muito legal que eu vou contar para vocês. Chama O Lado Céu, né? Tem o lado céu e tem o lado inferno, né? De vez em quando, durante o dia, a gente passa para o lado céu, às vezes a gente vai para o lado inferno, né? Quando a gente perde a cabeça, quando está nervoso, né? Então a história chama O Lado Céu. Bom, a porta do inferno pessoal de Talbor se abriu mais uma vez. Ele mal havia se levantado da última surra que levara e ainda se achava em pedaços. Mas era preciso voltar a ficar de pé, pois a fila dos cobradores ainda era grande. Vamos, Talbor, levante-se, pois o próximo cobrador anseia por ser satisfeito, disse a voz da consciência. Um homem de olhar sereno veio através do vão aberto da porta e parou diante de Talbor. O cobrador analisava a situação infeliz daquele espírito, reduzido a farrapos depois de tanto tempo pagando suas dívidas com a moeda do sofrimento imposto por aqueles que ele devia. Imaginem bem, né? Tá o cara lá no inferno pessoal dele, né? No astral, com a fila de cobradores na porta e cada cobrador arrancava um pedaço dele, né? É uma cena forte, né? Por que você está me olhando assim? Se eu lhe devo, trate logo de levar de mim a sua satisfação. Estou pronto para ser torturado até satisfazer o desejo de vingança, pois, se está aqui, é porque fiz por merecer o sofrimento que irá me impor. Daí o Talbor estava conformado com a sorte dele, né? Apanhou tanto, que veio o outro, e o outro, né? Até acabar, né? Senão ele não ia sair dali. Está escrito, né? Jesus fala, né? A gente não vai sair da prisão enquanto não pagar até a última moedinha, né?
Sabe que o seu único cobrador é a sua própria consciência, não sabe, Talbot? Ela é que mantém você aprisionado. Ela é que faz com que se lembre do mal que fez ao seu irmão. Ela é que espreme o seu coração toda vez que faz com que experimente o remorso. Talbot arregalou os olhos para um homem de quem ele não se lembrava quem era. Quem é você? Sou um amigo. Não tenho amigo nenhum. É o que pensa, Talbot. O que quer de mim? Sua ajuda. Não vê que não posso ajudar nem a mim mesmo? Se fosse assim, eu não estaria aqui. Depois de refletir, Talbot ergueu a cabeça e voltou a encarar o estranho. Por que não me lembro de você, já que me lembro no momento da cobrança de todo aquele que me aparece cobrando? Porque não me deve nada, Talbot. Se não é um cobrador, o que faz no meu inferno? O condenado pela consciência pensava, afinal, quem seria aquele homem misterioso capaz de adentrar-lhe o universo íntimo? Vai me tirar daqui? Eu não posso livrá-lo do seu inferno pessoal. Ele faz parte de você. Contudo, posso lhe revelar o seu lado céu, se quiser. Talbot caiu de joelhos diante do estranho. Sei que não mereço o céu da consciência tranquila pelos erros que cometi, pelo mal que fiz, pelas barbaridades que pratiquei, porém não suporto mais viver o inferno 24 horas por dia. Qualquer coisa é melhor do que ser consumido pelo fogo da culpa que não para de queimar sequer por um segundo. O estranho balançou a cabeça para frente e para trás. Quero que torne a carne. Eu tornarei. Deve saber que toda criatura, quando encarna, é acompanhada mais de perto do que possa imaginar pelos espíritos que torcem por ela e também por espíritos que lhe querem o fracasso, espíritos encarnados e desencarnados. O estranho levou a mão ao queixo. A atenção dos espíritos amigos nos auxilia quando somos por eles advertidos das dificuldades do caminho, ou quando nos sentimos vencidos diante delas e a voz amiga nos empolga a continuar. Quanto aos espíritos que não nos são simpáticos, mesmo que se constituírem empecilhos, tais empecilhos devem ser encarados como oportunidades de aprimoramento moral, o que nos proporcionará crescimento espiritual. O prisioneiro das próprias trevas gritou: crescerei tanto que acabarei por derrubar as paredes da prisão em que estou confinado e assim voltarei a ver a luz do dia. Puxando Talbot pelos cabelos, né? O cara é violento, né? Pegou lá o Talbot pelos cabelos, fazendo assim com que a cabeça do prisioneiro se levantasse, ficando no mesmo nível que a do estranho. Os olhos do estranho fitaram os olhos injetados de Talbot. Terá que levar o seu inferno com você, Talbot. Um sorriso encheu o rosto de Talbot. Agora sei que posso viver sem uma perna, um braço, que se for preciso posso cortá-los e jogá-los fora por estarem doentes e comprometerem minha vida. Mas não há como me livrar das memórias dos meus malfeitos e nem da minha consciência a cobrar-me reparação. A mão forte do estranho largou a cabeça de Talbot. Seu maior devedor, Talbot, voltou à carne. Quero que volte também e dê a ele a reparação. Eu voltarei. Você e ele foram líderes de seus povos e lutaram um contra o outro. E numa atitude covarde para vencer a luta diante da derrota iminente, roubou e matou a esposa e os 3 filhos do seu inimigo, que, desequilibrado emocionalmente, pôs fim à própria vida, deixando o povo que liderava na mão. Eu não tenho como devolver a esposa, os filhos e a própria vida para o meu devedor. Volta, então, e faça a sua parte, deixando o resto com o Pai que está no céu e para quem tudo é possível. Talbot, então, voltou à carne. Vivia ele sendo assombrado pelas lembranças de suas vidas passadas que apareciam em seus sonhos desde novo. Com o tempo, passou a ter visões e, depois de inúmeros tratamentos, terminou internado em uma casa de loucos. Como você está, Miranda? Eles dizem que eu não me chamo Miranda. E eles dizem qual é o seu nome? Eles me chamam de Talbot.
Sabe que está aqui por causa deles, não sabe? Ah, doutor, eu poderia esconder que eu os ouço, porém, se o fizesse, estaria assumindo que tem um problema, quando quem ouve não pode ser condenado por ouvir porque é surdo, não é verdade? O médico riu, por ter sido obrigado pela razão a concordar com a lógica do doente. Você consegue ouvi-los, Miranda? Miranda regalou os olhos. Olha, doutor, um deles, um entre os que estão ao seu lado, doutor, está aqui me dizendo que o senhor está de caso com a irmã mais nova da sua esposa. E como ela está grávida, o senhor está com medo que o filho que ela está esperando seja seu. Como já havia passado pelas mãos de muitos médicos, Miranda esperou que o doutor risse dele e que mandasse que o sedassem. Porém, ao contrário dos médicos anteriores, o doutor tirou os óculos e meditou por um segundo, deixando Miranda em suspense. Me diz uma coisa, Miranda. Pode dizer, doutor. O filho é meu? E se for, doutor? O médico abaixou a cabeça. Entendi a pergunta, Miranda. Você quer dizer com ela que o problema é meu de qualquer jeito? Com filho ou sem, não é? Olha, doutor, eu espero que assuma a criança se ela for sua. E se não for, que não abandone a mãe dela se ela for abandonada pelo pai da criança. São eles quem estão falando na sua cabeça o que está me dizendo? Não. A opinião é minha. O doutor ficou olhando para Miranda por um tempo, agradeceu a atenção do interno e se foi. O doutor ficou... Quando voltou a entrevistar Miranda, o ânimo do doutor era outro. O filho é seu, não é, doutor? O médico balançou a cabeça, fazendo que sim. Não pretende falar para sua esposa do seu caso, não é? Porque sua esposa é a dona da grana, né? E se largá-la, vai sair do seu casamento com a mão na frente e outra atrás. Não. Eu não vou abrir o jogo com a minha esposa. Seria um tolo se o fizesse. Bom, suponho que propôs o aborto para sua jovem amante. Ela não aceitou a ideia. Estou escutando o que um daqueles que acompanham você está soprando no seu ouvido. E ele está dizendo que para você se livrar da sua cunhada. O médico soltou uma gargalhada. Não é uma má ideia, não. Ouço os outros que eu acompanho tentando empolgá-lo a me obrigar a sujar as mãos pelo senhor. O médico segurou o rosto com as duas mãos. Também não deixa de ser uma boa ideia, Miranda. Afinal, minha cunhada pode dar o azar de ser empurrada do alto da escada por um louco. Miranda abriu um pequeno sorriso. Do que você está rindo, Miranda? Alguém está soprando boas ideias nos meus ouvidos. E que ideias são essas? Posso ser o pai do filho que sua cunhada está esperando. O médico se admirou das palavras de Miranda. Minha cunhada não vai querer a companhia de alguém que perdeu o juízo, sendo marginalizado pela sociedade. Consiga-me um trabalho, que ela vai me querer. E que trabalho seria esse, Miranda? Posso ser seu auxiliar e ouvir as vozes que atormentam seus pacientes, o que os obriga a procurar socorro no seu consultório. Eu compreendo. Assim eu saberia a origem espiritual dos traumas deles. Animado com as ideias de Miranda, o médico tomou o paciente como seu auxiliar. E Miranda começou a ouvir a voz dos espíritos que obsediavam os pacientes que lotavam o consultório do médico. Descoberta a origem dos traumas, ficava bem mais fácil resolvê-los, o que trouxe prestígio e dinheiro para o médico. Faltava convencer a cunhada a se casar com Miranda. Porém, ela disse ao médico que aceitaria seu plano apenas se Miranda também se formasse em medicina, pois ela não desejava ficar para trás em relação à irmã em nada, o que obrigou o médico a bancar a faculdade do auxiliar. Durante os anos em que Miranda esteve fazendo a faculdade de medicina, o médico teve mais 2 filhos com a cunhada, com quem continuava se relacionando sem que a esposa soubesse. Formado, Miranda se tornou um auxiliar do médico ainda mais notável do que era. Foi um dia, a esposa do médico o chamou para uma conversa. Estou cansada de esperar por um filho seu, enquanto minha irmã já tem 3 filhos do marido.
Ora, nós já conversamos sobre isso. E mais de uma vez. Porém, você se recusa a adotar uma criança. Bom, a gente fez todos os exames de saúde possíveis, inclusive de fertilidade, e todos eles demonstraram que não há problemas conosco. Então, por que eu não engravido que nem a minha irmã? Para ela, basta olhar para o marido que a barriga aparece. A discussão ia longe, quando o médico saiu correndo em fuga. Pegou o carro e, descontrolado, acabou se acidentando. Com a morte do médico, Miranda lhe tomou lugar. Estava ele em um momento de reflexão entre um atendimento e outro, quando ouviu alguém falar-lhe ao ouvido. Você? Por que o espanto, Miranda? Bom, eu não imaginei que ia aparecer tão cedo. Eu moro no inferno e tenho sofrido horrivelmente, por isso vim atrás de você. O que tem atormentado? Olha, Miranda, se eu soubesse que a traição me custaria o sofrimento pelo qual estou passando, teria me mudado para o outro lado do mundo com a minha esposa, tão logo botei os olhos na minha cunhada e senti desejo por ela. Vendo que o fantasma era o que sobrara do pobre médico após o remorso destruí-lo e seu sofrimento não tinha medida de tão grande, Miranda refletiu. As vozes que escuto me revelaram que eu vivia no inferno, assim como você. Mas um amigo inesperado me estimulou a voltar à carne para que eu pudesse quitar os débitos que tenho com a vida. Não me livrei do meu inferno pessoal, porém, a vida tem me proporcionado momentos de luz e prazer na medida que sigo o que o meu amigo me disse, que devo tomar o enfrentamento das dificuldades como o necessário exercício para o crescimento espiritual, e a companhia do sofrimento como a de um bom amigo que sempre que aparece é para me alertar para os perigos do caminho. Miranda, temo pelo que me espera na carne. Fico imaginando ter que me confrontar com a minha esposa numa posição e que estarei totalmente indefeso diante da raiva e da mágoa dela. E por que não? Do amor dela também. Miranda, como era ela irá amar alguém que a traiu escandalosamente, assim como eu a traí? Não posso fazer nada por você se tem medo de enfrentar a solução que lhe dei. O espírito atormentado silenciou por um longo momento. Tá bem, eu seguirei a sua orientação. Miranda então procurou pela cunhada e disse a ela a verdade. Eu já desconfiava, Miranda, pois os seus filhos têm a cara do meu falecido marido. O espírito dele está sofrendo. E merecidamente, não acha? Não sou juiz de ninguém. Ela abriu um sorriso amargo. Quer ajudar o safado que usou você para me enganar? O meu maior engano seria se eu não ajudasse, podendo ajudar alguém que sofre a despeito do meu orgulho. Lágrimas começaram a correr pelos olhos da viúva. Você amava meu marido mais do que eu, sabia? Dê a ele uma chance. E como farei isso se ele está morto? O espírito dele está rondando você, temendo bater na porta do seu coração e ela não abrir para ele. Eu sei o que quer. Que eu receba o espírito do infeliz do meu falecido dentro de mim e que seja mãe dele. É exatamente isso que quero. Ele não foi capaz de me dar um filho, tendo tido 3 filhos com a minha irmã. Logo imagino que o problema seja comigo. Sendo assim, o que faz com que acredite que eu possa engravidar? Miranda levou a mão ao queixo. O problema com a sua gravidez era que seu parceiro se sentia culpado por se deitar com você, porém pensar na amante. Os olhos da viúva estavam em chamas. E quer que eu receba o espírito do safado em mim? É preciso que deseje, pois só o magnetismo do amor será capaz de retirá-lo das trevas e alojá-lo no seu útero. A viúva balançou a cabeça de um lado para o outro. Não farei isso, Miranda. Faça-o por mim, então. Miranda, você é o mais prejudicado da história pelo meu marido, porque deseja o bem de quem o explorou. Porque, segundo as vozes que ouço, numa vida passada, eu matei a mulher dele e os filhos. Louco pela bárbara perda de todos que amava, ele se matou. Consegui acertar as contas com os filhos que matei do meu inimigo no passado, assumindo-os como meus filhos nesta vida.
assim como quitei meu débito com sua antiga esposa, que também morreu pelas minhas mãos, assumindo-a como a minha esposa na vida atual. Contudo, falta-me restituir a vida do meu inimigo, que ele deu cabo numa vida passada, obrigado pelo desespero diante do massacre da família. Olhando para a viúva com aquele olhar de cachorro com fome, Miranda aguardou até que ela se decidisse. E se eu concordar com o seu projeto, o que fará? Bom, se concordar em abrigar o espírito do seu falecido marido em seu ventre, eu me separarei da minha esposa e me casarei com você. Levando as duas mãos ao rosto, a viúva baixou a cabeça. O seu marido era um homem acostumado a ter tudo o que queria. Imagine o sofrimento moral pelo qual está passando em ter que suplicar a sua ajuda. Pior ainda, em entregar você, que considerava uma propriedade dele, seu bem mais precioso, para mim, que ele tinha como objeto de manipulação, como você mesma disse, que usava como bem entendia. A viúva ergueu a cabeça e abriu um sorriso cheio de deboche. Sei que meu falecido marido fala pela sua boca, Miranda. Queria não apenas poder ouvir-lhe as súplicas, mas também ver a cara de pobre coitado dele. Miranda separou-se da esposa e se casou com a viúva, assim como havia combinado, e não demorou para que ela engravidasse. O menino cresceu tendo direito ao amor profundo tanto do pai quanto da mãe. E um dia, quando já era um rapaz sentado à beira de um lago, pescando com Miranda, o pai lhe disse: já lhe contei da minha história com as vozes, não é, filho? Muitas vezes, pai. Contei que meu espírito esteve nas sombras por muito tempo, penando e que um rapaz que sabia que conhecia de algum lugar, porém não me lembrava de onde, veio me tirar de lá. O senhor já me contou essa história, pai. A vara balançou e Miranda puxou-a, aparecendo um peixinho no anzol na ponta da linha amarrada na ponta da vara. Você era o rapaz que abriu as portas da minha cela, meu filho. Eu só me recordei disso há pouco, quando o vi se barbeando no espelho. O rapaz não pareceu surpreso com aquela revelação, o que deixou Miranda curioso. Como pode ser isso? Não é mesmo, meu filho? É claro que pode ser, pai. Miranda sorriu, como se pedisse uma explicação. Veja bem, pai, eu e você fomos inimigos numa vida passada. Você aniquilou minha família, o que me levou ao suicídio. Eu, assim como todos aqueles para quem o senhor devia, estava na fila da vingança para receber o que me era devido. Porém, de que me adiantaria infligir ao senhor uma surra moral, vê-lo sofrer, sabendo que assim como o senhor me devia, eu deveria dever a alguém e, eventualmente, o mesmo mal que eu faria o senhor sofrer, eu sofreria da mesma medida. A vara de pescar do rapaz também balançou e ele rapidamente puxou, tirando o peixe preso ao andol para fora da água. Meu filho, de onde tirou isso? Ora, pai, foi o senhor mesmo quem me ensinou. Mas como poderia ter sabido disso antes de eu lhe ensinar? Pois só agora somos pai e filho. O filho de Miranda tirou o peixe do anzol e o atirou de volta ao lago. Enquanto esperava na fila diante da porta que lhe dava acesso, observei que todos aqueles que estavam à minha frente se vingaram do Senhor e se foram felizes na vida, retornaram arrastados pela consciência e foram jogados atrás de portas semelhantes à sua, a fim de pagarem pelos seus abusos. Percebi então que eu estava achando que estava ali para fazer justiça que era do meu direito, contudo, na verdade, fora o meu desejo de vingança que havia me colocado naquela fila, e que se eu fizesse com o senhor o mal que fez comigo, não seríamos diferentes um do outro. O curioso é que à medida que meus pensamentos mudavam, minha aparência também foi mudando, e quando chegou a minha vez de acertar as contas com você, eu tinha o rosto que tenho agora, o do seu filho que tanto o ama e não do algoz sedento de vingança. Tornei-me a projeção de um futuro possível construído pelo perdão e pelo amor. Espantado com o relato do filho, Miranda encarou. E como sabe dessas coisas, já que elas têm a ver com a realidade do espírito? O rapaz sorriu. Também ouço vozes, pai.
Ainda mais intrigado, Miranda abriu um pequeno sorriso. E o que mais as vozes lhe dizem, meu filho? O rapaz fechou os olhos e começou a falar lentamente, de um jeito suave. Amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater na face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Essas palavras estão no Evangelho de Jesus segundo o apóstolo Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 36. Que bela história, não é? Que linda história, né? Gostaram? O cara tá lá, né? Na fila para arrancar o couro do inimigo dele, né? Ah, chegou a minha vez. Sofri na mão daquele miserável. Agora a vida me colocou numa posição em que eu posso dar o troco. Porém, o cara estava ali focadão na vingança dele. Mas à medida que ele ia esperando, ele começou a perceber que aqueles que se vingavam, né, e vinham no sentido contrário da fila, com um pedaço do pobre coitado lá, né, de quem eles se vingaram, né? O cara vinha, um pedaço do cara, né, e vinha com um sorriso no rosto. Acabei com aquele miserável, né? Mas aí passou um tempo, tal o sujeito que se vingou, sendo arrastado pela consciência para também sofrer por conta dos abusos que ele cometeu na vingança dele. Aí o rapaz que está na fila falou: epa, eu não quero acabar assim desse jeito. Não quero. Isso não é bom. Ah, mas o cara acabou com a minha família, né? Me levou ao suicídio, né? Situação horrorosa. Né? Não. Eu vou pintar com esse cara, depois vão pintar comigo, do mesmo jeito. Né? Deixar a justiça para a justiça divina. Né? Deixar que a vida cuida dele. E não deixar que eu seja a ferramenta, né, usada, o chicote, né, usado para poder cortar a carne dele. Não. Ele já sofreu demais. Tem gente nessa fila aí que arrancou tudo dele. Eu vou chegar lá, não vou achar nada. Tanto é que no início da história, né, o cara está aos pedaços. Né, a própria história diz que o tal morro estava aos pedaços. Não tinha força nem para levantar. Já tinham arrancado tudo dele. Né, tudo dele. Ele já não tinha mais vaidade, orgulho. Não, ele só queria que acabasse aquilo. Que viesse o próximo, batesse nele, depois o próximo batesse nele, depois o próximo, até acabar. Aí quando então ele poderia morrer, ele poderia desaparecer, né? Machucado, destruído. Né? Agora a gente o móvel dessa destruição. Aí tá danado, né? Eu vou lá destruir o cara porque ele me destruiu. Não é assim, né? Aí o que o cara começou a pensar, falou, não é assim, aí ele começou a se transformar.
ele começou a adquirir o rosto do filho que o Talbot iria ter no futuro. Um filho que muito amado, muito querido. E aí o cara deixou de querer se vingar do Talbot e começou a amá-lo. Né? Então, às vezes, é interessante nessa história, é complicado quando a gente ouve Jesus dizer, ama aquele que você odeia. Né? A gente fala, como é que eu vou amar um sujeito que acaba com a minha vida? Mas a vida tem recursos interessantes de fazer com que a gente se reencontre com aqueles que aprontaram com a gente em situações onde a gente possa trabalhar esses sentimentos, né, transformando-os em amor. Né? Aí no final da história está lá pai e filho pescando, né? Mó carinho, né? Mó amor. Né? E o filho se revela para o pai, eu também ouço as vozes. Né? E o pai, o que as vozes dizem para você? Aí o menino recita, né, o que está no Evangelho de Jesus segundo Lucas, né, o apelo de Jesus para que a gente perdoe aqueles que nos maltrataram. Né? E, então é uma história que eu achei muito legal, né, porque ela coloca a gente diante de uma situação, né? A gente está sempre querendo arrancar o couro daqueles que nos arrancaram o couro, né? A gente ainda está no olho por olho, dente por dente, né? E é difícil para a gente compreender quando Jesus fala, dê a outra face, né? Tomou uma bolacha numa face, dê a outra, né? Mas Jesus não fala isso de graça, né? Segundo a história que a gente viu, Jesus fala isso de modo a nos advertir que se a gente maltratar as pessoas, nós vamos ser objeto, né? vamos ser alvo de um maltrato igual. Né? Não ferir o outro com a espada, porque pela espada seríamos feridos. Foi isso que Jesus disse a Pedro. Né? Tudo é lei do retorno. Se a gente quer amor, a gente deve amar. Deve abdicar do nosso desejo de vingança, do nosso desejo do mal do outro. A gente deve procurar sempre querer o bem do outro, porque o bem do outro, em última análise, é o nosso bem. O mal do outro, em última análise, é o nosso mal. Né? Então, achei essa história extraordinária. Ela é mais do que uma boa história. É uma história que nos leva a refletir a respeito de um tópico bíblico dificílimo, que é o perdão das ofensas. Né? É tão difícil que é preciso, às vezes, a gente morrer e reencarnar para se encontrar depois em condições de trabalhar esses sentimentos junto com os nossos inimigos. É o filho difícil, o pai complicado, a mãe que não gosta da gente, os irmãos que querem puxar o nosso tapete. Aí a gente fica, mas por quê? Por quê? Por quê, né? Porque a gente aprontou com eles em vidas passadas. E agora a gente está tendo a oportunidade de nos reconciliar. Né? E a gente vai brigar com o irmão, vai discutir com ele. Tem gente que briga, né? Fica com raiva e tal, mas não, o irmão foi feito para a gente amar. Né? Tem uma pessoa do nosso conhecimento, muito legal pessoa, um coração muito bacana. Ela brigou com a filha e veio conversar com a gente. E os bons espíritos falaram através da gente, né? Da intuição, falaram para ela o seguinte: filho foi feito para ser amado. Deus colocou essa menina debaixo da sua asa, não foi à toa. Mas ela é uma adulta e ela não anda me respeitando, está fazendo coisas que me desagradam. Você não vai deixar de ser mãe dela, nunca. Procure entendê-la, procure saber o que está se passando com ela, procure a reconciliação, né? Seja a parte que perdoa, que compreende, que entende. Seja a mãe dela, né? Você foi colocada nessa posição na vida para ter oportunidade, né, de orientá-la, de instruí-la no bem. Mas eu não aceito. Se eu fosse você, eu aceitava. Que eu digo tal borda da história que acabamos de contar, não é verdade? Melhor estar pescando com o filho, né, num laguinho, conversando fiado, né, olhando para ele com aquele amor,
com aquele desejo de que ele seja muito feliz, porque está com raiva da pessoa que a gente mais ama, né? Que a gente colocou no mundo, ajudou a vir, que a gente instruiu, que a gente encheu de carinho. E num momento lá qualquer, essa pessoa decide fazer as coisas do jeito dela, de uma forma que não nos agrada. Mas e daí? Ela pode vir a mudar. Na hora que ela vê a nossa compreensão, ela vai mudar, ela vai refletir. Ela fala, nossa, meu pai e minha mãe são tão legais comigo, né? Eu devo também ser legal com eles. Né? Retorno, né? A nossa paciência, né, gerará retorno. Gerará também a paciência dos nossos filhos com relação a nós. Espero que tenham gostado dessa bela história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.